E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. O Cruzeiro está perto de anunciar a contratação do atacante Gui Mendes, tá? Jogador de 19 anos que pertence ao Ituano e viria por empréstimo até o final de 2021 com um valor fixado para compra. Na última temporada, o garoto marcou 8 gols em 11 partidas pela Série D do Campeonato Brasileiro e foi vice-artilheiro do torneio. O Ituano, inclusive, conseguiu o acesso para a terceira divisão. Em 2020, o Gui jogou 5 partidas e não fez gol. Sinceramente, eu não conhecia o futebol desse rapaz. Pelos vídeos que tive acesso aí, ele joga de fato como um atacante, né? Um jogador que busca se movimentar bastante, mas é ali um camisa 9 mesmo. Não vi nada fora de série nos vídeos dele, mas gosto desse tipo de aposta, tá? É um jogador jovem, com potencial de evolução, que mostrou algum talento, né? E o caminho para o Cruzeiro tem que ser esse mesmo, essa coisa de realmente prospectar talentos e desenvolvê-los. No entanto, acho que o mais provável é que ele venha realmente para integrar o nosso elenco sub-20, tá? Coisa que pode fazer até o final dessa temporada, né? Até porque o elenco principal do Cruzeiro já tem um grande número de atacantes. Se realmente fechar, é torcer para dar certo. Dá para ver que o garoto tem algum talento, mas eu realmente não fiquei impressionado com ele. Quem o Cruzeiro também tenta a contratação é o meia Claudinho da Ferroviária, mas no caso desse o negócio não tá tão avançado porque o time paulista recusou a primeira oferta do nosso clube. O Claudinho é meia, tem 19 anos e joga preferencialmente pelos lados do campo. Ele tem sido titular na disputa do Campeonato Paulista e Copa do Brasil e em 11 jogos nessa temporada ele marcou 2 gols. Eu gostei bem mais dele do que do Gui Mendes. É uma negociação mais complicada porque a Ferroviária quer dinheiro para liberar o jogador, então pode ser que não dê negócio, tá? Mas o Claudinho, se vier, acho inclusive que é para integrar o nosso elenco principal mesmo, me parece um jogador mais pronto para isso. Como foi noticiado até pelo Samuel Venâncio da Itatiaia, o Cruzeiro está buscando algum parceiro disposto a investir nessa contratação, porque a Ferroviária recusou a proposta de empréstimo com passe fixado. Então realmente a gente deve aguardar os próximos dias para saber se essas negociações vão evoluir ou não. No caso do Gui, que já está em Belo Horizonte, parece que está tudo certo, só falta o anúncio mesmo, tá? Mas essa do Claudinho é um pouco mais complicada, precisa aparecer alguém disposto a botar uma grana na mesa. Uma especulação que brotou nos últimos dias foi a respeito de uma possível saída do nosso volante Jadson para o Fenerbahçe da Turquia. A questão é que fizeram uma matéria sobre o Jadson que foi veiculada na Turquia, tá? Provavelmente, inclusive, em um canal de torcida. E é por isso que torcedores do Fenerbahçe que começaram com essa movimentação pedindo a contratação do jogador. Mas é importante a gente pontuar que não tem nenhuma notícia, nada de setorista, nenhum veículo de imprensa, nada cravando ou falando de sondagem, muito menos de proposta oficial do Fenerbahçe pelo jogador. Nesse momento, o que tem é só um desejo da torcida desse clube turco para que o Jadson vá para lá. É só isso. Portanto, eu acho que a gente não deve esquentar a moringa nesse momento, tá? Eu acho que o Jadson faz parte do time titular de quase todo torcedor do Cruzeiro hoje, né? É de fato um jogador que mostrou muita personalidade nas poucas chances que teve, tem tudo para se firmar no nosso clube, mas a gente sabe também que se porventura aparecer uma proposta, o Cruzeiro vai vender, o presidente já deixou muito claro sobre isso. Mas até agora, a respeito do Jadson, não tem nada oficial, beleza? Quem recebeu sondagem de fato aí foi o atacante Stênio, né? Recém-promovido ao elenco principal do Cruzeiro, jogador ainda de 17 anos, despertou o interesse do Atlético Paranaense. De acordo com o All Sport, o Atlético Paranaense mostrou interesse no jogador e o Cruzeiro pediu 3 milhões de euros para liberá-lo, o que praticamente encerrou as negociações. Provavelmente o Furacão nem nenhum outro clube brasileiro vai pagar um valor como esse em um jogador tão jovem, como é o caso do Stênio, né? Que ainda não se provou efetivamente nem no sub-20, muito menos no profissional, mas eu acho sinceramente que ele pode valer muito mais no futuro próximo se tiver oportunidades para isso. Ele é um jogador muito jovem, muito habilidoso, foi até veiculado um gol de bicicleta que ele fez num treino recente lá na Toca da Raposa, né? Mas o que me chama a atenção principalmente é como os jogadores da base do Cruzeiro, eles servem para todos os clubes do mundo, exceto para o Cruzeiro, né? Pelo menos é assim que a maioria da nossa torcida age, nenhuma paciência com os garotos, exigência de resposta sempre na primeira oportunidade e com os medalhões é uma paciência inacreditável que parece não acabar nunca. Mas isso vai ter que mudar agora, por bem ou por mal, né? Até porque a realidade do Cruzeiro mudou muito e agora o que nos
nos restou é realmente apostar na molecada, seja com essas contratações aí de times menores, times do interior paulista como a gente tá tentando, ou a promoção das nossas promessas mesmo da base. Falar nisso, né, o Riquelmo foi outro jogador promovido ao elenco de cima do Cruzeiro hoje, tá? Nessa terça-feira. Ele é um meio atacante, joga preferencialmente como um ponta direita, tem 18 anos e também seguirá à disposição do time sub-20 quando necessário. Gosto muito de ver que o Cruzeiro está tentando desenvolver uma cultura de promover os seus garotos para o time principal, né? Mas tudo depende agora deles terem de fato oportunidade de jogar e não ficar apenas treinando. O Riquelmo, a exemplo do Stênio, ele era do time sub-17 até o final do último ano, tá? Subiu para o sub-20 agora, né? Porque estourou a categoria sub-17, ele sobe naturalmente para o júnior, mas nenhum dos dois se firmou de fato no time sub-20 do Cruzeiro, eles eram reservas, tá? E é aí que me gera aquele mesmo questionamento que eu fiz ontem sobre o Caio Rosa, né? Quando a gente olha pro que o Alexandre Jesus e o Caio Rosa faziam no time sub-20, eles eram os titulares até então, subiram pro profissional e tiveram poucas chances. O Jesus até teve mais oportunidades, o Caio praticamente nenhuma. Aí você volta esses dois jogadores pro sub-20 e sobe dois caras que eram reservas deles para treinar no time principal, não faz muito sentido quando a gente pensa no campo e bola. Eu acho que isso tem muito uma escolha de mercado do Cruzeiro tentar emular de certa forma, né, o que aconteceu com o Rodrigo e com o Vinícius Júnior, jogadores muito novos que subiram para o profissional e foram vendidos por valores exorbitantes para o futebol europeu. Eu acho que passa um pouco por uma tentativa assim do Cruzeiro, mas a gente não vai receber propostas tão vultuosas, até porque qualquer clube do mundo hoje sabe o tamanho da crise que o Cruzeiro vive. Então eu entendo a promoção do Riquelmo e do Stênio por essa questão de mercado, né, de botar na vitrine e tentar conseguir uma grande venda. Mas acho que se fosse para fazer uma análise mera e simples pelo potencial demonstrado e o futebol que cada um já jogou, faria mais sentido manter o Jesus e o Caio Rosa no elenco principal. O importante nessa história toda é que todos os envolvidos são atletas do Cruzeiro, são um patrimônio nosso, né, que eles possam fazer os treinamentos, impressionar o treinador, não sentir o peso da camisa, né, e se tornar tanto peças importantes para o Cruzeiro dentro de campo, quanto peças importantes também em vendas futuras, que hoje é uma coisa que o Cruzeiro depende demais para conseguir se recuperar. Com relação a Lucas Romero, o presidente Sérgio Santos Rodrigues revelou que o Cruzeiro fez uma nova investida pelo volante argentino e mais uma vez o Independiente recusou. Dessa vez a oferta seria trazer realmente o Perro por empréstimo de 1 ano, mas pagando $100 mil pela liberação. Ele teria um valor fixado para compra até o fim do empréstimo, mas o time argentino recusou essa oferta porque quer realmente vender o jogador. É aquele esquema que a gente já tinha abordado em outras oportunidades, né? Como o Independiente precisa desesperadamente de dinheiro, a ideia deles é realmente vender o atleta e a janela de transferências ainda nem abriu, né? Não faria sentido eles aceitarem uma proposta de empréstimo agora, sendo que pode aparecer uma proposta de compra que é o que eles almejam. Se essa proposta realmente não pintar e for se aproximando do final da janela de transferência, isso daqui a alguns meses, provavelmente o clube argentino reconsidera e acaba liberando. Mas a chance realmente maior é de que apareça uma proposta e o Romero vá para outro clube, seja europeu, seja mexicano, que são mercados que têm uma condição financeira bem melhor que a nossa, tá? No momento, o que o Cruzeiro pode fazer realmente é aguardar. O presidente falou que é isso que vai ser feito, a proposta está mantida. Se o Independiente quiser reconsiderar e aceitar a oferta do Cruzeiro, beleza. Se não, ninguém vai fazer loucura e o Romero vai seguir no futebol argentino até que apareça uma proposta que interesse ao Independiente. E para fechar, o meia Dudu, né, que foi formado na categoria de base do Cruzeiro e joga atualmente pelo Palmeiras, ele pode render uma grana para o nosso clube. Por quê? O Dudu está envolvido em negociações com o Al Duhail, que é um clube do Catar, que está disposto a tirá-lo do Palmeiras, e o Cruzeiro teria um percentual como clube formador, tá? Isso por causa do mecanismo de solidariedade da FIFA, que reserva 5% de cada transferência internacional para os clubes formadores. Esse valor é dividido entre todos os clubes em que o jogador atuou dos 12 até os 23 anos. O Dudu chegou ao Cruzeiro com 13 anos, tá? Em 2005, e foi embora em 2011, quando estava com 19. O valor que o Cruzeiro vai receber depende, obviamente, do valor que for fechado nessa transferência. Como a especulação de momento é que a proposta do Qatar seja em torno de 13 milhões de euros, o valor que o Cruzeiro receberia é de aproximadamente 2 milhões de reais. Só que eu acho muito importante a gente não contar com esse dinheiro antes da hora, tá? Simplesmente pelo fato de que nas últimas informações, inclusive, a proposta oficial ainda não chegou, tá? Até porque o Dudu tá envolvido num rolo danado lá, um papo de acusação de violência contra a ex-esposa, né? Então o próprio clube do Qatar tá meio aí aguardando essa história para ver se o jogador realmente fez alguma coisa de errado, e pode ser que a proposta não chegue no final das contas.
Mas se o Dudu for vendido, é uma ótima grana para entrar pro Cruzeiro, até porque é um jogador que não joga pela nossa camisa há quase 10 anos, né? Então é um dinheiro que pode ajudar, sim, quase paga um mês de folha salarial do grupo. Mas repito, não vamos contar com o ovo no fiofó da galinha, tá? Vamos esperar a coisa acontecer. Se ele realmente for vendido, é um dinheiro bom que entra aí pro Cruzeiro para ajudar a tapar um pouquinho desse buraco, né? E apagar alguns incêndios aí. Esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa aí os comentários para opinar sobre cada um dos temas aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!